Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês, mais um dia de estágio, né? Graças a Deus, para nós podermos falar sobre uma doença bastante comum entre a população. Pessoal, é uma doença crônica, grave, mas pouco reconhecida como doença. Muitas pessoas a têm como um desvio de conduta, né? Ou então, é pessoa que é sem vergonha, não consegue fazer o tratamento porque não quer. Mas, na verdade, pessoal, a Organização Mundial de Saúde já considerou, né, esta patologia, que eu vou falar já o nome, como uma doença crônica, grave e que traz vários agravos para a saúde da pessoa portadora dessa doença, tá? Pessoal, eu também sofro dessa doença, venho tratando já há muito tempo, porém não é fácil. É uma escolha muito difícil, né? E difícil de conseguir buscar aí os resultados, porém existe o resultado desde que você consiga fazer tudo de maneira correta e buscar auxílio de profissionais capacitados. Pessoal, hoje então a gente vai falar sobre a obesidade. Pessoal, assim, é uma doença muito comum no nosso meio e que, como eu já falei, pouco vista como uma doença. Porém, pessoal, segundo estudos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, apontaram que somente no Brasil mais de 20 milhões de pessoas são obesas, né? Dessas 20 milhões de pessoas, pouquinho mais de 14% são homens, né? E quase 17% são mulheres, né? Então as mulheres estão ganhando aí no ranking, né, do sobrepeso, da obesidade. E o restante dessas pessoas, pessoal, são pessoas que estão acima do peso. Não chega, por exemplo, a uma obesidade mórbida, porém estão acima do peso. Tá, e como que nós, os profissionais da área de saúde, devemos fazer o diagnóstico e as orientações sobre essa doença? Tá, em primeiro lugar, pessoal, nós precisamos utilizar ferramentas, né? Não só olhar aí na aparência da pessoa e falar, você está acima do peso, que não sei o quê. Lógico, precisamos utilizar o peso da pessoa aferido ali numa balança, né? Uma balança que esteja calibrada, esteja tudo correto, e também utilizar a ferramenta que é o cálculo, né, do IMC. O que é então o IMC? IMC significa Índice de Massa Corporal. E como que é feito, professor, esse bendito cálculo para ver se eu estou obeso, qual que é o grau de obesidade que eu tenho? Este cálculo, pessoal, é um cálculo bastante simples, tá? É um cálculo que você vai fazer assim, você vai colocar o seu peso dividido por altura ao quadrado, tá bom? Então eu pego lá o meu peso, exemplo, 50 quilos, né? E aí pego a minha altura, 1,78 m ao quadrado, pego aquele resultado, então eu divido o meu peso, né, por esse valor, né, da minha altura aí ao quadrado, tá? Vou ter um resultado. Quando a pessoa vai ser considerada obeso acima de 30, quando esse IMC, ou seja, o índice de massa corporal, der acima de 30, então essa pessoa é considerada obeso. Aí existem os graus de obesidade, né? Um dos exemplos, por exemplo, obesidade mórbida está lá acima de 40, quando o resultado dá mais 40 já se considera como obesidade mórbida. Professor, quais as doenças que pode vir aí junto com a doença da obesidade? Bom, pessoal, as doenças mais comuns que pode vir é hipertensão arterial, né? Quase todos os obesos têm hipertensão arterial. Aumento dos níveis de colesterol, diabetes, né? Que muitos dos obesos têm diabetes, né? Pode vir também os AVEs, né, super comum em pessoas obesas, os infartos, né, do miocárdio, né, e alguns tipos de câncer que vêm também através da obesidade, né? E nós, pessoal, profissionais da área da saúde, profissionais que estão entrando aí no mercado de trabalho, né, igual vocês,
somos responsáveis, né? Não somente pelo tratamento das doenças ou auxílio no tratamento da doença que seja, mas na prevenção. Né? Imagina só que lá na unidade básica de saúde que você vai trabalhar, você vai encontrar com uma pessoa que esteja obeso, né? Assim, lógico, com jeito, você consegue fazer uma orientação de enfermagem para essa pessoa, explicando que a obesidade tem cura, explicando sobre os agravos que a obesidade pode trazer, né? E aí auxiliando essa pessoa a alcançar o seu objetivo de perda de peso, né? Fazendo com que ela não venha a ter aí essas outras doenças associadas à patologia da obesidade, tá bom? Pessoal, a obesidade é uma doença crônica, grave, né? E que infelizmente está no nosso meio. Só no Brasil, pessoal, são mais de 20 milhões de pessoas obesas, né? Como nós já conversamos sobre isso, né? Pessoal, nos Estados Unidos, 64% da população está acima do peso. Né? Então, assim, são muitas pessoas, né? Como também já conversamos, as mulheres são as que estão mais propensas a estarem obesas, né? No cálculo aí, como falei para vocês, no Brasil, essas 20 milhões de pessoas, 14 milhões são homens e 17 milhões... 14% são homens e 17% são mulheres, tá? E o restante são pessoas, daí no modo geral, que estão acima do peso. Professor, mas como que a pessoa adquire obesidade? Né? Aí alguém vai falar, eu sei, é porque a pessoa come demais, é porque a pessoa come errado, é porque a pessoa é sedentária. Certinho, isso mesmo, entendeu? A pessoa, ele come errado, ele é sedentário e também ele come coisas que não são saudáveis, né? Coisas que vai muito calóricas. Porém, pessoal, tem um outro probleminha aí. Existe algo chamado genética, fator genético, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, duas pessoas, uma que tenha o fator genético para ser obeso e o outro que não tenha o fator genético para ser obeso, né? Essas duas pessoas vão comer igual. Porém, o que tem o fator genético para desenvolver a doença da obesidade, ele vai ser extremamente obeso, né? Já o que não tem esse fator genético, ele vai comer igual obeso, porém ele não vai desenvolver a doença da obesidade. Por quê, professor? Porque assim, a pessoa que ele tem a predisposição genética, né, para ser obeso, né, herdou lá dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, né? Então assim, essa pessoa, ela tem um organismo mais lento, né? Ela tem, por exemplo, a queima de gordura mais lenta e um maior acúmulo de gordura, né? Já a pessoa que não tenha essa predisposição genética, ela tem o seu metabolismo mais acelerado, fazendo com que então ela não desenvolva a obesidade assim em si. Bom, pessoal, e como nós devemos orientar essas pessoas? Nós devemos orientar eles que devem praticar exercícios físicos, né, que devem passar em consultas, buscar auxílio do médico endocrinologista, que é o que cuida, né, da obesidade, para que ele possa tomar aí a melhor decisão de tratamento. Também devemos orientar a práticas saudáveis de exercícios físicos. Precisamos orientar a diminuição de açúcar e de alimentos gordurosos, alimentos embutidos, né? Alimentos industrializados, né? E devemos também, pessoal, orientar essas pessoas quanto aos problemas que a obesidade pode trazer, tá? Porque através das pessoas saber, às vezes, dos problemas que ele pode desenvolver pela obesidade, ele começa a buscar um tratamento, né? Um tratamento efetivo para o seu problema. Existe, pessoal, vários níveis de tratamento, tá? Tratamento com reeducação alimentar, né? Opa, esse funciona muito bem, porém, nem todas as pessoas conseguem fazer. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Temos que ser aqui sincero, né, e falar a verdade. Nem todos conseguem fazer porque ou não tem condições, às vezes, de comprar os alimentos
necessário para fazer uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável, que não forneça aí muita caloria, né? Ou às vezes mesmo tem problemas psicológicos associados que faz com que ele desconte a sua tristeza, a sua raiva, os seus desapontamentos na comida, né, fazendo também com que ele leve aí o seu peso. Depressão também pode causar obesidade, tá? Outros problemas, pessoal, de tireoide também pode auxiliar a causar obesidade, porque o organismo dessa pessoa é um organismo que funciona de forma mais lenta, né? Pessoal, e também já falamos sobre os fatores genéticos, né? Sobre o que as pessoas devem fazer, né? Então, sobre a reeducação alimentar, né? Que é assim o básico, inicial aí. Existe também, pessoal, opção de tratamento medicamentoso com inibidores de apetite, né? Existem medicações que são inibidoras de apetite que vai auxiliar essa pessoa a ter uma diminuição do peso. Porém, se a pessoa não tentar fazer uma reeducação alimentar, quando acabar o prazo, né, do efeito da medicação, porque ele não vai tomar medicação a vida inteira, ele volta a engordar tudo de novo, tá? Então ele tem que ter uma reeducação alimentar e tem que tentar mudar aqui a cabeça, que não é fácil, né? Como eu digo, não é fácil. É uma luta, né? E também, pessoal, para pessoas que têm índice de massa corpórea acima de 35, desde que esteja já doenças associadas, como hipertensão, diabetes, né? Podem optar pela cirurgia bariátrica, né? Cirurgia de redução do estômago. O que acontece, professor, na cirurgia de redução do estômago? O médico ele vai grampear, né, uma porção do seu estômago, deixando apenas um pequeno espaço. E também algumas cirurgias, né, fazendo desvio aí do primeiro metro do intestino, que é onde faz ali a síntese das vitaminas que fazem com que a pessoa tenha fome, né? Então ele desvia aquele primeiro metro para deixar a pessoa sem fome pelo menos por um ano aí, para que tenha uma boa recuperação e um bom resultado aí da cirurgia de perda de peso, né? Pessoas que não têm doença associada nenhuma, qual que é o IMC que ele deve ter para poder fazer a cirurgia? Acima de 40, tá? Acima de 40 ele já pode fazer, então, sem ter hipertensão, diabetes ou qualquer outro tipo de doenças, tá? Pessoal, e assim, a gente falou assim, algumas doenças que podem vir associadas à obesidade, mas tem muitas outras doenças, né? Existe desgaste ósseo, né? Dores muscular, porque você imagina só, uma pessoa que esteja aí 50 quilos acima do peso, né? É uma pessoa que está carregando um saco de cimento todos os dias, 24 horas por dia a mais, né? Então, esse que é o assunto mais grave. E o problema maior, pessoal, hoje em dia, muitas crianças estão desenvolvendo obesidade infantil. Por quê? Porque por muitas vezes os pais, né, já tem o fator genético, lógico, na criança, mas os pais, eles não têm cuidado da alimentação de uma forma adequada. Inclusive, né, trazendo aí já assim para minha vida, também sou pai, e às vezes a gente acha uma facilidade maior em você fazer um miojo para a criança do que você fazer uma sopa, né? Você faz o miojo e as crianças adoram, né? Mas o miojo ele vai dependendo aí do que você coloca, ele chega a passar de 1000 calorias, né? Então assim, você mesmo começa a desenvolver refrigerantes, que existe uma porcentagem imensa de açúcar, né? Alguns embutidos, enlatados, que tem uma grande concentração de gordura, né? E a falta de tomar água, substituir às vezes a água por refrigerante ou suco é o que tem causado a obesidade infantil. E os doces em geral que crianças comem, né? Pede doce, a gente sempre está oferecendo ali um docinho, uma coisa e outra, chocolate, salgadinho, fritura, inúmeras coisas que podem então fazer com que essa criança venha desenvolver a obesidade infantil. Os problemas, pessoal, da obesidade infantil não é só problema, não só infantil, como na adolescência, ou então obesidade já adulta, não é só problemas estéticos, né?
E também não só problemas como o que eu já falei, né, de infarto do miocárdio, hipertensão arterial, aumento aí dos níveis de glicemia, diabetes, não só isso, mas também os efeitos psicológicos, né? Segundo os estudos, dizem que pessoas obesas, eles têm uma probabilidade bem maior de desenvolver depressão. Por quê? Porque às vezes a sociedade não aceita a pessoa que está acima do peso. E às vezes a própria pessoa não se aceita, né? Ou não se acha bonita, ou então às vezes não consegue manter um relacionamento ou alguma coisa, né? Por inúmeros problemas, né? Não que seja algo que devemos discutir aqui. Mas essa pessoa ela pode desenvolver depressão por isso, né? Um dos exemplos clássicos e que nós devemos rever isso, se você colocar, por exemplo, uma pessoa que pesa 130 quilos e uma pessoa que pesa 70 quilos para uma vaga de emprego, né, onde exige aí esforço físico, agilidade, quem que vocês acham que eles vão escolher? Infelizmente vai ser a pessoa que tem o menor peso, né? Eles vão achar, essa pessoa ele tem mais disponibilidade, ele consegue ter uma agilidade maior. Infelizmente o nosso mundo é assim, a nossa sociedade é essa. Antigamente, em muitos tempos atrás, aí, a sociedade aceitava como padrão pessoas obesas, né? Inclusive, existem estudos que as fábricas de eletrodomésticos, eles utilizavam, os mais antigos vão lembrar, utilizavam de geladeira, fogão, armário, né? De cores mais fortes. Um exemplo, a cor vermelha. Porque eles diziam que a cor vermelha, quando a pessoa estava olhando ali, as cozinheiras estavam na cozinha olhando, diz que aumentava o apetite da pessoa, fazia com que a pessoa tivesse mais fome, né? Segundo esses estudos aí, tá bom? E na época, porque o padrão era pessoas obesas, opa, legal, mas esse padrão mudou, né? E o que acontece pela mudança desse padrão? As pessoas, eles tentam buscar agradar, né, os padrões que a sociedade nos impõe. Só que assim, o que acontece? Por muitas vezes, quando nós tentamos buscar agradar os outros e não a nós mesmos, a gente pode desenvolver outras patologias. Exemplo, bulimia, né? A bulimia é um exemplo clássico de pessoas que tentam aí agradar ou seguir os padrões, né, da sociedade atual, do que eles exigem hoje e fazem que a pessoa desenvolva a bulimia, né, que é aquilo, a pessoa come e acaba vomitando, né, para não engordar, né, causando aí inúmeras doenças e levando até mesmo a óbito. E o pior de tudo, pessoal, a pessoa ele está completamente magro, apenas pele e osso, e quando ele se olha no espelho, ele ainda se acha obeso, né? Então, essa é uma doença psicológica muito difícil e que deve ser também tratada como deve ser tratada a obesidade, tá? Então, a obesidade tem cura? Cura não, mas tem melhora. Como devo curar? Né? A primeira coisa, pessoal, assumindo, né, que é uma doença, buscando um auxílio de profissionais da área de saúde, tá? E vocês, técnicos de enfermagem, são as pessoas que estarão capacitadas a dar o primeiro passo nas orientações para essas pessoas obesas que vão chegar até vocês, né? Tanto nos estágios como aí onde vocês estejam trabalhando, né? Não julgar essa pessoa, não falar, você tem que fechar a boca, parar de comer, de jeito nenhum, porque se a pessoa conseguisse, pode ter certeza que a pessoa não estaria obesa, né? Mas assim, demonstrando para essa pessoa ou demonstrando para os pais de crianças que estão desenvolvendo obesidade infantil sobre o perigo que é a doença da obesidade, tá? Quais os males essa obesidade pode trazer e quais são os primeiros passos que a pessoa deve fazer para poder tentar melhorar esse quadro clínico deles, tá bom? Então, pessoal, creio que o nosso estágio de hoje seja isso, né? Sobre a doença da obesidade. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre o que realmente é a obesidade, sobre o diagnóstico, né, as orientações, né, e que vocês também tenham aprendido
que nós, profissionais da área de saúde, não estamos para julgar. Não podemos falar para a pessoa, siga tal coisa porque eu fiz e para mim deu certo. De maneira alguma. Cada pessoa, ele tem aí o seu nível, né, de sofrimento, nível de consciência, nível de reconhecimento de uma patologia ou outra, por isso nós temos que respeitar, porém tentar mostrar de forma segura, né, e não de forma zombando, porque muitas pessoas obesas às vezes não aceitam que nem venha falar sobre essa doença porque acha que a pessoa está zombando dela, né? Então assim, devemos sempre tomar cuidado, pois profissional da área de saúde bom são profissional ético, né? Profissionais éticos que mantêm a ética profissional, mantém postura, né? Que reconhece não só a obesidade, como outras patologias aí como doença e que tem tratamento, né? E que deve sim buscar um auxílio dos profissionais da área de saúde. Vocês, como técnicos de enfermagem, são a porta de entrada para esses profissionais. Às vezes chega uma mãe lá com uma criança obesa, você, ao pesar a criança, ao fazer o cálculo aí do IMC dessa criança para ir lá para consulta de enfermagem ou então para consulta médica, você já pode iniciar ali uma orientação de enfermagem falando sobre os valores que estão fora, né, falando sobre o que deve ser feito, falando sobre as opções de tratamento que o médico vai optar aí, né? Então, pessoal, creio que o nosso estágio de hoje seja isso, tá? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, façam o relatório, né? Não deixem para depois, me enviem o relatório para que eu possa ir corrigindo já, para que depois vocês não venham ter surpresas, né? E até amanhã, tá bom?